Bom dia, meninas, bom dia, amigos, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a doutora Patrícia Alonso, advogada especialista em violência doméstica contra a criança, e desde ontem nós estamos fazendo uma análise do relatório emitido pela comissária da ONU. Esse relatório ele aborda a ligação entre casos de custódia, violência contra a mulher e violência contra a criança, com foco no uso abusivo do termo alienação parental e pseudo-conceitos semelhantes. Nós vamos continuar, eu já estou na página 9, e hoje nós vamos falar um pouco, dando umas pinceladas nesse relatório, né? Só para que a sociedade tome ciência do que se trata e se posicione nos processos a respeito, né? Mais uma vez, oriento a todos que peçam para os seus advogados juntarem esse relatório nos processos e requererem perante a justiça que observem, né, as considerações que a relatora faz. Por quê? Porque esse relatório veio atender a uma demanda que o Brasil tem feito na ONU desde 2016 e em detrimento de mais de 1.000 denúncias que foram colocadas lá, tanto pelo Brasil quanto pela Espanha. Então foi emitido esse relatório, tá? Vamos lá então. Na letra B desse relatório, o envolvimento de mecanismos de direitos humanos na prevenção da violência contra a mulher e crianças no contexto de custódia, no item 32, o que me chamou a atenção foi o que eles colocaram aqui. Vários mecanismos internacionais e regionais reconhecem a importância de considerar o histórico e a prevalência da violência doméstica ao decidir sobre os casos de custódia, bem como reconhecem o uso de alienação parental como uma extensão da violência doméstica. Isso é de extrema importância que a gente trabalhe no Brasil hoje sobre a questão do prolongamento da violência doméstica pós-divórcio através de mecanismos como controle coercitivo, alienação parental, inclusive a utilização da máquina judiciária para manter essa violência através do controle, né? É muito importante que os advogados que atuam em defesa de mulheres e crianças tenham essa ideia de que a justiça tem sido instrumento desses agressores para a perpetuação da violência doméstica, tá? No número 33 do mesmo relatório ainda, eles continuam falando o seguinte: com relação a pseudo-conceito de alienação parental, o comitê emitiu uma série de observações finais nas quais instrui os Estados-partes a abolir o uso da alienação parental em processos judiciais e a conduzir treinamento judicial obrigatório sobre violência doméstica, incluindo o seu impacto sobre as crianças. Gente, isso é de extrema importância. Um dos problemas que nós vemos hoje no Brasil, e o Brasil não pode fugir da responsabilidade na medida que o Brasil, inclusive, tem uma vara especializada da criança, é que esses processos, pelo ECA, ele tem prioridade absoluta, competência absoluta em relação à matéria. Qual é a matéria? Criança. Tudo que diz respeito à criança hoje no Brasil deveria ser processado, né? Julgado na vara da infância e juventude. Por quê? Porque o próprio ECA está previsto de que todos que atuam em relação à criança, direta ou indiretamente, necessitam ter preparo, necessitam ter treinamento específico para isso. E quando a gente se reporta a esses artigos do ECA, a gente cobra do CNJ um comportamento, uma dispensação nesse sentido de, desde o edital que chama os candidatos a concorrerem à magistratura,
até mesmo quando eles passam nesse concurso e o treinamento que eles recebem, deveria, quando há vagas na vara da infância e juventude, que o edital fosse específico, tipo assim, olha, teremos 23 vagas para a vara da infância e juventude. Então, aquele candidato que se interessa a trabalhar na vara da infância e juventude, seria uma prova específica que ele ia fazer. E ele saberia que a partir do momento em que ele entrou na magistratura para trabalhar na vara da infância e juventude, ele vai aposentar sempre trabalhando nessa pauta. Por quê? Porque a partir do momento em que ele passa nessa vaga, começa a ser treinado, ele vai ser sempre treinado com foco na vara da infância e juventude. E é isso que eles estão falando aqui, que a necessidade de treinar agentes públicos sobre violência doméstica com foco na criança. Veja bem, quando você tem um processo na vara da família, e a gente pode falar com todas as letras, porque como eu já falei no vídeo passado, de ontem, nosso escritório é um escritório laboratório, nós verificamos que os juízes que atuam na vara da família não têm qualificação, treinamento específico para lidar com a questão da violência doméstica, do Estatuto da Criança e da Lei Maria da Penha. O máximo que nós encontramos de magistrados que atuam nessas varas, eles tinham qualificação na área de registros públicos. A grande maioria, não sei porquê, desculpa, eu tô meio resfriada, não sei porquê, se eles estão, se existe um curso que seja mais fácil e que eles possam ganhar créditos para subir na carreira, mas a verdade é que a grande maioria dos juízes, promotores, tem essa qualificação, principalmente os juízes, né? Tem essa qualificação ligada a registros públicos. Então, nós entendemos que os processos que hoje a justiça estão julgando na vara da família, inclusive os agentes públicos, não têm qualificação para atuarem e que, em detrimento disso, as crianças estão sendo expostas a perigo com julgamentos que não vêm de encontro àquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente reza, tá? Então tá aqui no relatório agora, então, confirmado o que a gente já vinha falando. Inclusive, eles falam o seguinte: o comitê, número 34, o Comitê dos Direitos da Criança, desenvolveu vários comentários gerais relevantes para casos de direito da família, particularmente sobre o direito da criança de ser ouvida, de estar livre de violência e de ter seus melhores interesses considerados como consideração primordial. Então, a voz da criança, ela tem que ter consideração primordial, né? E aí, eles voltam a falar sobre o relatório que eles fizeram em 2022, e eles falam assim: em 2022, o comitê e o relator especial instaram os Estados-partes a proibir expressamente o uso da alienação parental, síndrome da alienação parental, em processos judiciais, para que as crianças e mães não sejam colocadas em situação de vulnerabilidade, acrescentando que poderia ser usado como um contínuo de violência de gênero e poderia invocar, inclusive, a responsabilidade dos estados pela violência institucional. Tá aqui aquilo que a gente sempre falou. O que está ocorrendo hoje no Brasil é uma violência institucional. Então, agora a própria ONU reconhece que, na medida que se usam a síndrome da alienação parental e as suas derivações, o Estado continua perpetuando a violência doméstica, a violência de gênero, e a gente pode invocar, sim, a responsabilidade do Estado pela violência institucional, tá? Letra C, o item 39, eu achei muito interessante, que ele fala assim: olha, em uma tentativa de abordar as deficiências da Convenção de Haia, o governo da Austrália implementou uma legislação que exige que os tribunais australianos considerem as alegações de violência familiar e doméstica antes que qualquer ordem de devolução seja feita para crianças sob a convenção. Bem, para aqueles que não sabem, o que é a Convenção de Haia? É a convenção que rege crianças que estão fora do país,
tá? Que estão em países estrangeiros. Elas saem da jurisdição da Constituição Federal Brasileira e agora elas estão submetidas à Convenção de Haia. Bem, antes de 2016, ainda quando o Brasil ainda não tinha chegado na ONU, havia muitas vezes busca e apreensão de crianças a nível de carta rogatória, que é a ordem de um país para o outro para que entregue a criança ao pai agressor, né? Sem levar em consideração o histórico de violência doméstica que as crianças estavam sofrendo no país que ela estava morando com esse agressor, né? E havia de rodo a entrega dessas crianças aos agressores e, assim como existe no Brasil, esses pais ou abusavam ou matavam, né? Então, em detrimento de nós termos, ao Brasil, de termos uma legislação como a Lei 12.318, né? Onde a gente pôde demonstrar através das crianças vivas o que estavam ocorrendo e agora levando novamente as denúncias agora com as crianças mortas, porque agora nós estamos tendo acesso aos inquéritos policiais de feminicídio e filicídio, e que lá no começo desses processos, que agora estão em inquérito policial porque os pais mataram as crianças, nós visualizamos que havia denúncias de maus tratos, denúncias de abuso e que em teste de contestação esses agressores traziam à tona a alienação parental. Então hoje nós temos consciência de que os crimes que vêm ocorrendo é queima de arquivo pelas denúncias que estão ocorrendo, né? Pelas denúncias que as famílias fazem de pedofilia, né, de maus tratos infantis e que uma forma de calar a boca é a morte de mulheres e crianças, tá? Que é o que a gente vê todo dia no telejornalismo, tá bom? Então, aqui eles estão falando que na Austrália, eles vão agora levar em consideração o histórico de agressões que essas famílias vivenciaram antes de ocorrerem a fuga delas de um país para outro. Diga-se de passagem que o Brasil, quando aprovou a Lei 12.318 em 2010, no mesmo ano o lobby pedófilo também aprovou a Emenda Constitucional 66 de 2010, que eles falavam que é a Lei do Amor, o projeto de Lei do Amor. O que era esse projeto de Lei do Amor? É que você pode entrar com um pedido de divórcio sem necessariamente ter que explicar o porquê que você está querendo o divórcio. E para que isso tramita mais rápido e que não exponha o casal, né, perante a justiça os problemas reais, o porquê que está sendo divorciado, estão querendo divorciar. No meu entender, ninguém divorcia porque se dá bem, né? Todas as pessoas divorciam por causa de um problema e esses problemas precisam sim serem colocados na petição inicial, serem colocados para a justiça entender o porquê que esse casal está se separando, até porque a justiça precisa entender quem será o melhor guardião para ficar com os filhos, né? Então, na medida em que a Emenda Constitucional 66 de 2010 faz com que os advogados não coloquem esse histórico, em contrapartida, qualquer coisa que você colocar no seu processo, né, o outro lado vai dizer que é alienação parental. Então agora, acabando com isso, acabando com essa questão da alienação parental nos processos, é preciso sim que se coloque o histórico do divórcio para que o juiz então tenha condições de avaliar quem será o melhor genitor para cuidar dos filhos, tá bom? Vamos continuar, então, estudando esse relatório no item 7, relação entre alienação parental e abuso sexual infantil. Eu achei interessante o que eles escreveram no item 40, que eles falam assim: ao reenquadrar uma mãe como uma mentirosa que abusa emocionalmente de seus filhos, o rótulo de alienação parental desvia a atenção dos tribunais da questão de saber se um pai é abusivo e o substitui por um foco em uma mãe supostamente mentirosa ou iludida ou até mesmo a criança sendo iludida, né? Então,
É muito importante que a gente traga à justiça brasileira as rédeas do jogo e puxe o freio de mão quando se alega alienação parental, porque é exatamente isso que eles estão falando. Eu vou até ler novamente para que vocês guardem isso. Ao reenquadrar uma mãe como uma mentirosa que abusa emocionalmente de seus filhos, o rótulo de alienação parental desvia a atenção dos tribunais da questão de saber se um pai é abusivo e o substitui por um foco em uma mãe supostamente mentirosa ou iludindo a criança, tá? Inclusive colocando a criança como mentirosa também, né? A vítima, né? Principalmente que é a criança, nesse contexto que a gente está trabalhando, colocando ela até como mentirosa. 42, item 42. Os agressores sexuais infantis têm invocado a alienação parental para limitar, obstruir, deslegitimar o progresso na proteção dos direitos das crianças vítimas. E aí eles citam o Brasil. Olha o que eles falam. No Brasil, o reconhecimento da alienação parental na legislação e a imposição de sanções para atos de alienação parental também facilitou seu uso como defesa para abuso sexual. Então, quando a gente pede para vocês, encaminhem para nós os processos, para nós encaminharmos para as cortes internacionais, era para que eles pudessem, então, verificar a sistemática, né, o sistema com que todos os processos caminham. Você denuncia abuso sexual infantil, você denuncia pedofilia e, em contrapartida, o agressor venha dizendo alienação parental. Na medida que ele alega alienação parental, isso coloca a criança numa zona de risco, porque a justiça então entende que tem que ter convivência coercitiva, e nessa convivência coercitiva, então, a criança está sendo exposta a abusos, né, sexual, maus tratos e até mesmo depois a própria morte. Como em muitos casos nós estamos vendo até com mais frequência do que antigamente, né? Pra vocês terem uma ideia, na época da pandemia, enquanto estava todo mundo fechado, né? Eu coloquei no meu coração de começar a fazer um levantamento de crianças que os pais matavam. E eu colecionei mais de 190 casos até a pandemia, tá? Depois da pandemia, quando as coisas voltaram a funcionar, eu parei um pouco com os meus estudos. Mas eu creio que se eu voltar, é todo dia a morte de criança que os pais estão matando. Exatamente porque na medida em que a gente está avançando na pauta, né, na medida em que a gente está requerendo, inclusive, a revogação da lei, né, esse lobby pedófilo, esse lobby de homens agressores, uma das metas da ideologia masculinista é uma forma de protesto, é matar as mães e as crianças, como forma de protesto social. Então essas mortes elas têm CPF e RG. É só uma questão da justiça, né, da Polícia Federal, dos órgãos de segurança, terem um olhar mais apurado e terem vontade política, né, que na realidade é vontade política. E já que nós estamos falando de Maio Laranja, né, a verdade é que a sociedade já tomou ciência de quem são os pedófilos, como eles atuam, aonde eles moram. Agora tem que ter vontade política para prender esses bandidos, né? E aí pararem de usar o termo alienação parental. Mas vamos lá, vamos continuar. Item 9, adoção generalizada da alienação parental nos sistemas de justiça. Item 45. A pseudociência de alienação parental ou iterações semelhantes são amplamente utilizados em diferentes jurisdições. Em 2010, e novamente eles mencionam o Brasil, em 2010, o Brasil aprovou a Lei 12.318, que definiu especificamente a alienação parental, artigo 2, e previu sanções para atos considerados alienação parental. Pais com a criança, multas, o genitor alienador, troca de arranjos de custódia e a suspender a autoridade do genitor alienador. Então eles falam que o Brasil é o único país que tem uma lei de alienação parental onde, em seus artigos,
né? Eles punem o genitor alienador, eles trocam o arranjo de custódia e eles suspendem a autoridade parental. Isso é de extrema importância que a ONU reconheceu isso no Brasil. Porque agora, inclusive, a comissária vai vir em final de julho e começo de agosto ao Brasil, e eu creio que os termos da conversa que a ONU vai ter com o Estado brasileiro e principalmente com o Judiciário será em outros termos. Eles verificaram as denúncias, eles constataram através dos processos, eles estão trazendo as problemáticas e trazendo a solução. Agora, o problema é saber se o Brasil vai querer continuar persistindo usando essa lei ou se o Brasil vai querer sofrer as sanções que a ONU colocará. E uma das sanções que geralmente a ONU coloca aos países que desobedecem os regulamentos internacionais são sanções econômicas, ou seja, o Brasil já está com um problema sério na economia. E nós vamos sofrer mais uma mão de ferro da ONU sancionando o Brasil por ter aprovado uma lei pró-pedofilia no Brasil que está matando crianças principalmente, né? Fica aí a minha pergunta. Mas continuando, vamos lá. Agora nós vamos para a página 14 e aí me chama a atenção o que o item 52 eles colocaram. Olha só. Após intensa investigação, o Departamento de Justiça do Canadá concluiu que o uso de rótulos a terminologia como síndrome de alienação parental aumenta o risco no confronto entre os pais e geralmente não leva em conta a necessidade e desejos da criança. Olha só que interessante. Novamente eles falam a necessidade de se levar em conta os desejos da criança. E aí nós temos o ECA no Brasil. Além disso daqui, além desse relatório que a ONU mandou para o Brasil, né, que vai agora ser falado na reunião da ONU, agora a partir do dia 14, eles também estão endossando mais uma vez aquilo que o ECA fala. 53, número 53. Em termos de boas práticas, para lidar com as consequências negativas de tais abordagens, a Austrália anunciou que removerá a presunção da responsabilidade parental igualitária. Olha só que interessante. Responsabilidade parental igualitária não pode existir quando você tem denúncias de violência doméstica. Porque de um lado nós temos um pai agressor e do outro nós temos um pai protetor. Como que pode ter responsabilidade igualitária num pé de guerra como a gente está tendo? Então, na Austrália, eles já estão tomando as providências cabíveis no sentido de não ter mais essa questão judicial da responsabilidade parental igualitária, tá? 54 ainda eles falam o seguinte: além disso, a Suprema Corte da Itália afirmou que a guarda exclusiva de um menor não pode ser baseada apenas no diagnóstico de uma síndrome de alienação parental ou de uma síndrome de mãe maliciosa, devendo os juízes verificar o fundamento em nível científico de qualquer conselho que se desvie da ciência médica oficial. É muito interessante porque quando o Brasil detectou que a lei da alienação parental estava matando crianças, né, e nós levamos isso para a ONU, nós tivemos 4 anos de silêncio aqui no Brasil, principalmente porque o senador Magno Malta não tinha sido eleito como senador, né? E no Congresso eu não vi ninguém que pudesse falar pelas crianças lá no Congresso, né? Também não vi no Ministério dos Direitos Humanos absolutamente nenhum movimento nesse sentido, de forma aberta, né, para que pudesse, então, revogar a lei da alienação parental. E nesses 4 anos que o Brasil ficou em silêncio, os outros países, baseado na desgraça do Brasil de crianças mortas, mulheres mortas, que aumentou o feminicídio, inclusive, eles começaram a fazer projetos de lei que foram aprovados, e eu contei, foram 23 leis em todo o mundo, leis em cada país, então foram 23 países que foram beneficiados com leis de criança segura, tá? Espanha, Canadá, Estados Unidos, Itália, ou seja, nós, Brasil, servimos de cobaia para o mundo
para que, em detrimento das nossas mortes, outras crianças em outros países fossem salvas. E nós continuamos, enquanto não for revogada a lei da alienação parental, continuaremos a estar no risco de morte dessas crianças. Então vamos parar, né? Vamos parar de continuar sendo cobaias, né? Eu gostaria de parar um pouquinho da nossa análise e dar um abraço na minha amiga capelã Marta Efraim, que tem sido uma bênção na minha vida. Além de nós sermos nós duas capelãs, né, lutarmos pelos aflitos em várias frentes sociais, mas também ela tem sido a minha colaboradora no sentido de orar pela minha vida, orar pela nossa causa, né? E a Marta é uma querida em Santa Catarina que está sempre colocando à disposição, né, a legislatura dela, que ela ganhou como suplente de vereador, para assim, proteger as crianças de Santa Catarina. Então eu quero deixar aqui publicamente o meu abraço à Marta, que acabou de entrar, e que Deus continue te abençoando, viu, Marta? Você é uma bênção na minha vida. Vamos continuar. Página 18 agora, analisando o relatório que a ONU mandou a semana passada e que foi feito exatamente por causa do Brasil e da Espanha, né? Papel do avaliador em varas da família. Olha só que interessante que fala. A aplicação da alienação parental foi agravada pela falta de treinamento formal dos profissionais do sistema de justiça e pela relação entre as alegações de alienação parental e a dinâmica da violência doméstica. Olha só, isso é demais o que a ONU colocou. Exatamente o que a gente via no Brasil, a gente denunciou na ONU e a ONU agora coloca com letras. Em letras, não é nem no meio das linhas, está explicitamente colocado. A aplicação da alienação parental foi agravada pela falta de treinamento do judiciário, treinamento dos profissionais do sistema de justiça, tá? As crianças estão morrendo por falta de treinamento dos profissionais de justiça. No Brasil, continuando, no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça oferece cursos sobre o uso da alienação parental para membros do judiciário e outros, aos quais mulheres e mães às vezes são obrigadas a comparecer por ordem judicial. Aqui eles estão falando que no Brasil foi detectado um lobby pedófilo que está atuando dentro do CNJ. Pessoas travestidas de psicólogos, advogados, promotores, juízes, que são gardenistas, que abraçaram a terminologia de alienação parental e que essas pessoas dentro do CNJ estão treinando o judiciário para darem sentenças e, inclusive, obrigarem as mulheres a comparecer por ordem judicial e se submeterem a serem julgadas como alienadoras. Então, a ONU está denunciando isso que ela verificou e está repudiando o que está acontecendo. Olha só que interessante agora. E isso é fantástico. Item 62. A alienação parental é, sem dúvida, um empreendimento lucrativo que permite que especialistas prestem seus serviços em processos familiares mediante o pagamento de honorários. Programas de treinamento e conferências que proliferaram em escala global nas últimas 2 décadas fornecem ainda outro fluxo de renda. Isso pode explicar parcialmente a resistência na literatura acadêmica contra a crítica à alienação parental ao minar a credibilidade da pesquisa que evidencia as ligações entre alienação parental e violência doméstica, incluindo como um contexto de violência doméstica aumenta o risco de invocar alienação parental. Especialistas acadêmicos observaram o desenvolvimento preocupante pela qual revistas acadêmicas conceituais no campo da psicologia estão publicando artigos que promovem a noção de, entre aspas,
comportamentos alienantes sem aplicar os padrões usuais de rigor científico na revisão por pares ou não permitindo o direito de resposta aos autores cujos estudos são objetos de tais críticas. E aqui hoje eu vou parar a nossa conversa com essa observação e amanhã a gente vai terminar, tá? Nós vamos terminar. Eu quero contar uma coisa para vocês. Semana passada morreu uma moça, e com muita tristeza eu falo isso porque ela era cristã, tá? Filha de pastor, filha de missionária, tá? E ela foi morta pelo ex-marido quando ela foi buscar o filho na escola. Foi buscar de bicicleta a criança na escola. Quando chegou lá, o cara tava com a amante esperando ela na tocaia. Na frente do menino de 8 anos, ele atira na cabeça dela 2 vezes. Ainda a amante fala para ele atirar mais 2 vezes para ter certeza que ela morreu. Esse desgraçado foge com a criança de 8 anos que presenciou o pai matar a mãe. Só que antes dele entrar na favela, então a polícia pegou ele, tá? Esse cara, inclusive, nós temos certeza que ele era dono de uma página na internet, no Facebook, que defendia homens agressores. Esse homem, ele não era advogado, ele se passava por advogado, inclusive deu uma entrevista num programa na internet, se passando por advogado. Quem ouve, um advogado que ouve uma entrevista daquele cara e tem filtro, verifica que o cara realmente era um manezão, né? Não tinha absolutamente nenhuma qualificação para se apresentar como advogado. E o pior é que ainda tinha uma psicóloga que defendia a tese dele e usando as mesmas terminologias que ele chamava as mulheres de humanas, né? Realmente somos humanas, mas não da forma com que ele estava desqualificando nós no programa. Bem, esse cara, ele tem página da internet, ele está ligado a outros gardenistas, tá? Nós temos plena convicção de que essas mortes que estão ocorrendo de mulheres e crianças está ocorrendo dentro das redes sociais, são planejadas dentro das redes sociais. E o que nos chama a atenção é que ele era um abusador, porque nós temos vídeo da amante falando que ele foi acusado de abuso sexual infantil. Então, é um caso típico do que nós estamos vendo hoje. Inclusive, ele ficou 1 ano e 4 meses com a criança fugido. Fazia 2 meses que a Aline estava com a criança, né? Então, nesse inteirinho, eu não sei se ela estava com a criança por ordem judicial, mas ele então mata a Aline e na frente do menino. Na frente da criança, não sei se é uma menina ou um menino, mas na frente da criança. O que nós queremos alertar vocês? Quando vocês receberem ameaça dos ex-maridos, vocês abram um boletim de ocorrência e saem da onde vocês moram. Mesmo que eles aleguem alienação parental, vocês precisam tomar cuidado aonde vocês estão, porque esses homens não vão parar só na ameaça, eles vão matar mesmo e a justiça não vai protegê-las. Enquanto nós tivermos a lei da alienação parental, todas as mulheres que sofrem esses tipos de violência estão na zona de risco. Então, uma forma que nós temos de protegê-las é que mesmo que os advogados estejam atuando nos processos, vocês saem das comarcas. Estejam em off, se protejam. Se o Estado não pode protegê-las, nós temos como sociedade que nos proteger, tá? Esses dias eu estava assistindo um youtuber chamado Professor Rock, e há um vídeo que ele fala dos estados que estão falidos. E o Brasil, em 2021, em 2018, ele estava na zona amarela, e hoje já está na zona laranja, pronto para estar na zona vermelha. Porque o problema do Brasil, nós estamos num colapso social. Não é o mesmo colapso, por exemplo, no Irã, que a perseguição lá é religiosa, ou em outros países que a perseguição é política. Nós estamos no Brasil com um problema sério no colapso social, tá? E um desses colapsos, que é a questão da violência doméstica, o fator gerador é a lei da alienação parental e também a emenda constitucional 66 de 2010 e também a lei da guarda compartilhada, que tirou um monte de artigos do Código Civil que era de extrema importância, tá? Passando de
guarda compartilhada para guarda compartilhada obrigatória. Isso não pode acontecer em casos de violência doméstica, tá? Tanto que a ONU está vindo ao Brasil para lidar com essa situação, o colapso social em relação à família, né? Então, eu gostaria de pedir para que vocês, então, você vai falar assim, mas doutora, você está ensinando a gente a fugir? Como que é isso? Olha, o artigo 5º da Constituição Federal garante a todos nós a defesa da vida. Não é crime, por exemplo, um ladrão que está numa penitenciária tentar fugir. Não é crime, ele está lutando pela própria vida dele. Agora, cabe ao sistema carcerário manter as prisões seguras o suficiente para manter os criminosos presos. Nós estamos daqui do lado de fora do muro tentando salvar as nossas vidas. E na tentativa de salvar as nossas vidas, nós não somos obrigados a ficar no local esperando o agressor vir para nos matar. Nós temos o direito de pelo menos lutar pelas nossas vidas mudando de lugar, né? Não ocultando o endereço que nós estamos, para que assim nós e nossos filhos possam ter a possibilidade de viver um pouco mais, né? Então, nós queremos, nesse vídeo de hoje, orientar que enquanto não revogarmos a lei da alienação parental, enquanto o judiciário não entender que não pode ter guarda compartilhada obrigatória sem que leve em consideração o contexto histórico de violência doméstica, nós todos estamos na linha de risco e precisamos nos cuidar, já que o Estado não tem, então, promovido, né, a segurança da sociedade. Devem todas as famílias, através de seus advogados, juntar esse relatório nos processos e exigir do poder público, do poder político, que ratifiquem esse documento. Porque somente ratificando esse documento é que teremos condição de ter no mundo jurídico, né, que dentro do Brasil esse relatório possa ser, então, fazer valer, né? Então vamos trabalhar em cima dessa situação para que a gente realmente reverta. Amanhã nós vamos fazer a terceira parte desse relatório, né? E a gente vai poder, então, fazer um fechamento e uma avaliação de como nós teremos que trabalhar, né? Os advogados terão que trabalhar em cima dessa questão. Agora, uma coisa só que eu fico triste, há muitos vídeos de profissionais que defendem as mulheres e crianças, que eles falam que o patriarcado. Gente, é muito importante que você entenda que o problema não está no sistema patriarcal. O problema está em homens agressores que se transveste, né? Se transveste de pretensos companheiros e que eles, com essa má fé, procriam e fazem da prole escravos deles, propriedade deles. E é muito interessante que quando você fala de alienação parental, você está dizendo de uma expressão do Código Civil que existe só para a alienação fiduciária. A alienação fiduciária é quando você compra, por exemplo, um carro e você pede um empréstimo bancário, né? Você só vai ser dono desse carro na medida em que você pagar a dívida com o banco. Na medida que você não paga essa dívida com o banco, pelo contrato de alienação fiduciária, o banco pode pedir a busca e apreensão daquele carro, vai ao oficial de justiça e retira esse carro de você, né? Por causa dessa terminologia, alienação fiduciária. Então, eles pegam essa terminologia civil e trazem agora no contexto de família, dizendo de que a alienação parental, a criança seria então como um carro, ela não pensa, ela não sente, ela não tem vontade, e ela é simplesmente mais um patrimônio da família, né? E aí pode-se fazer o que quiser, ao ponto, inclusive, de determinar a busca e apreensão da criança para conviver com uma pessoa que ela não quer. Então, essa terminologia jamais poderia ter sido aceita. Isso demonstra um despreparo do Congresso Nacional de não ter pessoas qualificadas para entender os projetos de lei que são colocados no Congresso, mas, todavia, não tira deles a responsabilidade no âmbito civil e criminal
de responderem por terem aprovado uma lei que colocou inúmeras famílias em risco, inúmeras mortes que ocorreram no Brasil. Assim como o relatório da ONU está dizendo, né? A violência institucionalizada através de desqualificação dos profissionais, por causa do despreparo, inclusive, do Congresso Nacional de lidar com matérias tão caras para a sociedade como é a questão da violência doméstica, tá bom? Um grande abraço para vocês, não quero ficar muito tempo no vídeo. Eu estou com um problema no meu Instagram, derrubaram o meu Instagram porque eu fui postar uma foto de um ministro na praia e como que ele estava, e aí o Instagram censurou e agora eu estou com algumas restrições, mas nem por isso eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo, avise o pessoal para compartilhar a nossa página, é uma forma que a gente tem para salvar vidas, tá bom? Um grande abraço a vocês e até amanhã.